Boa noite, meus amigos. Antes do amanhecer, vamos ver algumas reflexões aqui importantes. Vou começar pela Constituição, a parte que fala, do advogado, que é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Meus amigos, todo mundo sabe que, e deveria saber, que sem os advogados é impossível fazer justiça. Quem faz a justiça, quem aciona a justiça é o advogado. O advogado que mostra para o juiz, para o promotor, seja lá quem for, onde é que está o direito. Não é a verdade real que ele vai mostrar, ele vai mostrar a realidade dos autos, as provas, vai mostrar os depoimentos, vai reivindicar o direito do seu cliente. O advogado ultimamente tem sido tremendamente desrespeitado na República Brasileira. A OAB até tem se esforçado dentro do possível, mas existe uma tirania contra os advogados, porque o Brasil tem dois tipos de advogado. Tem aquele advogado que é o pilantra que tem carteira da OAB, e tem o advogado de carreira, aquele cara que tem amor à profissão, que gosta do que faz, que é um intelectual que estuda a lei. Esse é o advogado de verdade. E o resto vocês estão vendo aí, o Congresso cheio o Centrão principalmente, tem uns 300 advogados ali, que é aquela categoria que eu falei. Então, meus amigos, a Constituição assegura esses direitos aí para o advogado e que não estão sendo respeitados. Nem vou falar dos direitos, por exemplo, do jornalista, de manifestação de pensamento, porque só os jornalistas de esquerda podem dizer o que querem, escrever as barbaridades que escrevem, está tudo certo. O jornalista conservador, de direita, o patriota, o cidadão de bem, o que preza pela liberdade, pela democracia, não pode falar nada. Só pode falar a esquerda. Bom, meus amigos, eu quero dizer o seguinte, o que me traz aqui hoje, nessa madrugada, foi o fechamento de um canal que aconteceu ontem. Eu vou começar a mostrar para vocês aqui. Ontem o Dr. Couto de Novaes, ele fechou o canal dele no YouTube e ele fez uma live de despedida, e onde ele explicou os motivos que o levaram a fazer isso, a desistir do canal, Não é que ele esteja fugindo da luta, é que a luta realmente, as pessoas às vezes cansam, às vezes se desanimam, se decepcionam, só recebem críticas, o povo não ajuda, os seguidores não entendem, Quando uma pessoa culta, por exemplo, um advogado, um cara experiente, com bastante conhecimento jurídico, não precisa ser de academia, pode ser um advogado comum, como eu, como outros aí que fizeram poucas especializações no curso de Direito, mas que se dedicaram à profissão e que gostam de ler. Isso já é importante. Então essas pessoas poderiam agregar muito para a opinião pública, para o direito, para a justiça, mas não, o abandono de barco de uma pessoa dessa traz um grande prejuízo para todo mundo. O Brasil perde com isso, a sociedade perde, o direito perde, e a gente vê pessoas totalmente incapazes, uns apedeutas aí, uns mentecaptos aí, que não trazem nenhum conteúdo útil para ninguém, imitam foca, fazem apologia de crimes e outras barbaridades, e aí isso prova que isso aí está de acordo com a falta de cultura do povo, com a falta de acessibilidade à cultura e à boa educação, e por isso que a gente vê o país caindo todos os dias num precipício sem fim. Então, na sua live, o Dr. Couto fez o que todo advogado culto deveria fazer. Ele destacou a nossa cultura, a nossa literatura, porque o direito e a literatura caminham juntos. Um advogado que não lê, ele não é advogado. Quem não conhece a literatura brasileira universal não é advogado. E a formação do nosso povo brasileiro, do indígena, do africano, do português, das outras etnias que vieram para cá e que construíram esse imenso país. E os maiores escritores, poetas, políticos, jornalistas, intelectuais eram advogados. Como esse que eu vou falar aí, o José de Alencar, o Gonçalves Dias, que eu vou falar do poema dele aqui, são pessoas que contribuíram muito para a cultura nacional. E o Dr. Couto falou ontem nisso aí. Então, começou com esse advogado aqui, Gonçalves Dias, que o Gonçalves Dias, ele era um advogado maranhense,
e que se formou em Coimbra, em Portugal, e era um homem muito culto, muito preparado. Ele era poeta, escritor, jornalista, e ele fez vários livros e poemas como esse aqui, Canção do Tamoio. Quem é os Tamoio? Tamoio era uma tribo indígena brasileira, muito famosa. Quem não viu falar na Confederação dos Tamoios, que foi uma confederação de povos indígenas que se reuniram aqui logo após os portugueses chegarem aqui. Eles fizeram uma confederação, uniram várias tribos para fazer uma guerra e expulsar os portugueses daqui. Mas aí o tempo foi passando e os portugueses também foram casando com as índias, e a cultura indígena é assim: quando um branco casa com uma índia, aquele branco ele se torna integrante daquele grupo, daquela tribo, e eles respeitam a pessoa. E aí os portugueses se entrosaram muito bem com os índios. Tanto é que depois, quando aconteceu as invasões dos franceses, dos holandeses, os índios se uniram às tropas portuguesas para combater os invasores da pátria brasileira. A história brasileira é lindíssima, é rica. E esse poema, Canção do Tamoio, é um poema escrito por esse autor aí. Tem 10 estrofes de oitavas, né, que são 8 versinhos em cada estrofe. E pertence ao gênero romântico, né, gênero épico, pois exalta a coragem dos índios brasileiros, que ninguém conhece. Então, o sujeito da enunciação do poema é o pai que se dirige a um filho que acaba de nascer, e ele diz assim: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abates e que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Então aqui a gente vê todo o poema, que eu vou ler para vocês. Diz lá na segunda estrofe: um dia viveremos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa tem certa uma presa, quer seja tapuia, côndor ou tupir. O forte, o cobarde, seus feitos inveja. Deu ver na peleja, garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvados as frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive, se morre, descansas. De seus na lembrança, da voz do porvir. Não cures da vida, se bravo, se forte. Não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste. Tamoio nasceste, valente serás. Se duro guerreiro, robusto fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Teu grito de guerra retumba aos ouvidos dos inimigos transidos por vil comoção, e tremam de ouvi-lo, pior que o sibilo das setas ligeiras, pior que o trovão. E a mão dessas tabas, querendo calados os filhos criados no leito do terror, teu nome lhes diga que a gente inimiga talvez não escute, sem pranto, sem dor. Porém, se a fortuna, triunfo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz, na última hora teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido audaz. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, aos fracos abate, aos fortes, aos bravos só pode exaltar. E cai como tronco do raio togado, partido rojado por larga extensão. Assim morre o forte, no passo da morte, triunfa a conquista, mais alto brasão. Então, meus amigos, vejam que isso aqui é um poema épico, né, lá de 1800, século XIX, né, 1840, por aí, e ele traduz o que é o povo brasileiro. E ele exalta aqui a figura do advogado. Né? Tem um livro muito famoso aqui, que eu indico para aqueles que são advogados, porque não são também, estudante, ó. Esse livro aqui, ó, que fala sobre como os advogados salvaram o mundo. Em toda a história universal, desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea ou a Idade Moderna, sempre teve advogados. Nas revoluções, na Revolução Francesa era cheio de advogados, na Revolução Inglesa, aquelas guerras de 100 anos, tantas guerras que aconteceram, Guerra Protestante, independência dos Estados Unidos, que a maioria ali era advogados.
Mas advogados não pilantra com carteira da OAB, né? É outra coisa. Então, meus amigos, deixo para vocês na descrição esses livros. Outro livro que todo mundo tem que ler para entender o Brasil é esse livro aqui, ó, O Alienista de Machado de Assis, onde um tirano, um maluco, usa da ciência para prender as pessoas e para fazer absurdos, para abusar do poder que tem. É muito interessante esse livro, porque aqui, embora o Machado de Assis não fosse advogado, ele dá lições de direito aqui, principalmente de direito civil, as misturas que os políticos fazem com a coisa privada e a coisa pública. É muito interessante a leitura dessa obra aqui. E vou deixar também, para terminar, um filme chamado O Pianista, que mostra para todos o que acontece quando o povo fecha os olhos para uma tirania que está acontecendo, e daí eles separam as pessoas. Esse aqui pode viver, esse não pode, esse tem direito, esse não tem, e assim vai. E isso que está acontecendo no Brasil agora requer uma atenção muito especial. Para isso eu peço a todos que se inscrevam nesse canal. É muito importante que as pessoas se inscrevam, né? E compartilhem isso, curtam, porque nós estamos vivendo uma situação muito delicada. E vejam então a importância dos advogados, porque os advogados estão sendo desrespeitados muito nessa situação dos atos do dia 8, né, que um tirano lá simplesmente ignora os advogados, desconsidera. Eu vi um advogado ser humilhado por um ministro do STF em rede nacional, assim, né? A pessoa está ali lutando para buscar justiça. Quem é que não sabe a montanha de falcatrua que eles fizeram ali? Esconderam as provas todas e manipularam o CPI, manipularam tudo, e depois eles ficam com aqueles somebody loves ali. Pelo amor de Deus, meus amigos, curtam isso. Muito obrigado.